Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14. Vamos ler alguns textos a partir do versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Não tem como ministrar um tema como esse sem pregar sobre esse texto, né, irmãos? Tem muitos ensinamentos para nós nessa noite. Mateus capítulo 14, versículo 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu a um monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Versículo 24: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Porém, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. No versículo 30 diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhes disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Se assente em nome de Jesus. Quero, antes aqui de eu começar essa ministração, quero dizer a você que não veio hoje de manhã na escola bíblica dominical, perdeu. Que hoje de manhã foi terrivelmente de bom. Vou usar essa expressão. Quero parabenizar o diácono Júnior pela sua aula. Quem estava aqui foi abençoado. Que Deus continue te usando, meu amigo, em nome de Jesus. E você que não veio, venha, em nome de Jesus. A EBD é o lugar onde você aprende mais do Senhor, conhece mais da palavra, aprende a manusear bem a palavra do Senhor. Então você que não veio, jovens, adolescentes, homem, mulher,
adultos, venha para a EBD, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, o contexto desses versículos que nós lemos aqui, ele começa no capítulo 13 de Mateus, onde Jesus ele vai ensinar sobre algumas parábolas. Parábola do semeador, onde Jesus nos ensina sobre os 4 terrenos. Jesus também vai nos ensinar sobre a parábola do joio, onde ele nos ensina que o semeador deve deixar crescer o joio e o trigo para que no tempo certo possa ser colhido e separado o joio do trigo. Jesus também vai nos ensinar sobre a parábola do grão de mostarda, que ele mesmo diz que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Jesus vai nos ensinar sobre a parábola do fermento, onde ele compara o reino dos céus como o fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo perfeito, e para que ela entendesse que esse fermento era para não ser levadado, essa é a palavra. Jesus também vai nos ensinar sobre a parábola do tesouro escondido, sobre a parábola da pérola, sobre a parábola da rede, enfim. Depois dele ensinar todas essas parábolas, Jesus vai receber uma notícia não tão boa, onde os discípulos anunciam a ele sobre a morte do seu primo João Batista, porque pregou a verdade, porque enfrentou o pecado de uma mulher. Depois disso, Jesus retira-se dali num barco, versículo 13 do capítulo 14, para um lugar deserto, porque Jesus fazia isso quando ele queria orar, quando ele queria falar com o Pai, quando ele queria ficar sozinho. E a Bíblia diz que Jesus se retira, o povo, a multidão sabe, e essa multidão espera Jesus voltar. E a Bíblia diz no versículo 14 que Jesus desembarca, e a multidão que estava ali, Jesus vê, e no coração dele ele se compadece dessa multidão. E a Bíblia diz que Jesus vai começar a curar os enfermos, curar leprosos. E ao cair da tarde, vê os discípulos dizendo: Jesus, é melhor despedir as multidões, para que eles comprem comida para se alimentar. E Jesus, tendo um coração que só Ele tem, Ele diz: se essa multidão está aqui para me ouvir, eu curei, profetizei, eu ensinei o lado espiritual do meu Pai. Mas agora, como eu vou despedir essa multidão com fome? Eu não posso. Vai atrás. Precisamos despedir elas, sim.
mas com alimento natural também. E Jesus encontra um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus multiplica, como vocês sabem. E aí sim, depois que ele alimenta a multidão, ele despede o povo. Porque Jesus nunca vai te despedir com as mãos vazias. Ele sempre tem algo para te dar. Chegamos no versículo 22, que é uma das histórias mais marcantes na vida de um homem e que nos mostra algo profundo sobre a fé, sobre o medo, sobre a confiança em Deus. Imagine a cena. Os discípulos estão no meio do mar, à noite, enfrentando ventos fortes, enfrentando ondas agitadas, enfrentando uma tempestade que eu acho que eles nunca passaram na vida. O barco está sendo sacudido para lá e para cá, pela tempestade, e de repente, eles veem alguém andando sobre as águas. De repente, os discípulos veem um homem andando sobre as águas. É natural. Um ambiente desfavorável à noite, com a tempestade que eles nunca passaram, o mar agitado, talvez o barco quase virando, e de repente aparece um homem andando sobre aquele mar agitado, como nada tivesse acontecido, ou nada tivesse acontecendo. A Bíblia diz que no primeiro momento eles falam, é um fantasma. Mas de repente, no versículo 27, Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, Jesus, não temais. É nesse momento que Pedro, Fábio, ele faz um pedido ousado a Jesus. Senhor, se tu és, Senhor, se és tu, manda-me ir a ti. Perceba comigo que Pedro andava com Jesus já tinha mais ou menos 3 anos. Pedro tinha relacionamento com Jesus, Pedro sabia como Jesus andava, Pedro sabia a sua fisionomia, Pedro escutava a voz de Jesus todos os dias. E eu estava ali sentado, e eu meditando nessa mensagem, eu falei, por que, Jesus, quando foi que Pedro começou a afundar? E o Espírito Santo no meu coração falou assim, leia de novo o texto. Pedro andava com Jesus quase 3 anos. Pedro sabia como Jesus andava, como Jesus comia, como Jesus caminhava. Pedro sabia e escutava a voz de Jesus todos os dias. E o Espírito Santo falou comigo assim dizendo, Pedro começou a afundar quando ele colocou dúvida e perguntou, Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir contigo. Pedro escutou a voz do mestre. Pedro tinha costume de ouvir a voz de Jesus. Jesus falou, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Qual era a atitude de Pedro se ele quisesse andar sobre as águas? Senhor,
eu sei que é tu. Eu vou, porque eu escuto a sua voz, porque eu sei que és tu, porque eu confio em ti. Olha a pergunta de Pedro: se és tu mesmo, manda-me ir contigo. Tem muita gente que pensa que tem um relacionamento com Cristo, pensa que tem uma intimidade com Jesus, pode até andar com Jesus, mas ele mesmo coloca dúvida naquilo que ouve de Jesus. Ele mesmo coloca dúvida na voz de Jesus. Quando Pedro pergunta se pode ir até com ele, é nesse momento que Jesus responde com uma única palavra: vem. E disse Jesus: vem. Essa história nos ensina que andar sobre as águas não é sobre desafiar as leis da natureza, mas sobre confiar totalmente na voz de Deus, mesmo quando estamos cercados por tempestades. Muitas vezes na nossa vida aparece com esse mar agitado. Problemas, crises, medo do futuro, dificuldades. E tem muita gente que entrou por essa porta nessa noite, que está com essas dificuldades aqui. Está com o coração apertado, está com a mente que não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Parece que o barco vai virar a qualquer hora, mas é justamente nesse momento que Jesus vem andando sobre as águas. Levante sua mão que eu vou profetizar. É nesse momento de dificuldade na sua vida, é nesses momentos que o barco parece que a qualquer momento vai virar. É nesse momento que Jesus vem andando sobre as águas. E se ele vem andando sobre as águas, é porque Jesus chegou para resolver o seu problema. É nesse momento que Jesus se aproxima e nos chama para viver uma fé que vai além do natural. Todos nós enfrentamos momentos em que parece que estamos cercados por tempestades, que não vamos aguentar, que vamos desistir, que vamos parar. Em primeiro lugar, eu quero que você entenda que as tempestades fazem parte da caminhada. As tempestades fazem parte da caminhada. Mesmo obedecendo a Jesus, os discípulos enfrentaram uma tempestade. Quem foi que mandou os discípulos atravessar o mar? Quem foi que mandou os discípulos entrar no barco? Foi Jesus. Meu Deus, Jesus mandou entrar no barco e veio a tempestade. Será que foi ele mesmo? Foi. Isso nos ensina algo importante, meus queridos.
Estar na vontade de Deus não significa ausência de problemas. Muitas tempestades acontecem no caminho da obediência. Os discípulos obedeceram a Jesus. Os discípulos ouviram a voz do Mestre. Os discípulos escutaram e obedeceram. Eles foram, entram no barco, atravessam o mar, e no meio da travessia, a tempestade os alcançou. Foi Jesus que mandou? Foi o diabo que mandou? Foi a natureza que mandou? Não importa. Quem enviou? Quem mandou eles entrarem no barco? Jesus. Mas mesmo assim, o problema, o vento, o mar, a tempestade os alcançou. Não adianta. Uma vida com Cristo não é uma vida só de vitória, meu querido. Uma vida com Jesus não é uma vida só de suavidade. Vai chegar a tempestade. Se não chegou ainda, vai chegar. Se prepare. Se prepare. Porque com Jesus não é fácil. É complicado mesmo. Mas com Ele no barco, com Ele na frente, com Ele caminhando em cima do seu problema, você vai vencer. E às vezes nós pensamos, se estamos passando por luta, algo está errado. Tem muitas pessoas que pensam assim: meu Deus, se eu vi como está o pastor, que luta que ele está passando, tem alguma coisa errada. Jesus não está com ele. O Espírito Santo não está com ele mais. É assim que a gente pensa do irmão. Mas a verdade é que até no centro da vontade de Deus podem surgir tempestades. Você está dentro da vontade de Deus. Você está caminhando certinho. Você está fazendo tudo certinho. Você está fazendo tudo que a Bíblia ensina, tudo que Jesus ensina. Você está dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. E mesmo assim, o controle não está na sua mão. E aí, meu querido, é você que decide se essas tempestades vai te parar ou não. Em primeiro lugar, as tempestades fazem parte da vida, da caminhada com Cristo. Em segundo lugar, Jesus vem ao nosso encontro na tempestade. Versículo 25 diz: na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. A Bíblia diz que de madrugada Jesus veio andando sobre o mar. Quando os discípulos viram aquilo, ficaram com medo. E muitas das vezes Deus já está vindo nos ajudar. Mas o medo nos impede de reconhecer a ação de Jesus. Os discípulos olharam e viram: é um fantasma. E mesmo Jesus falando: sou eu, não temas, eu estou aqui, não se desespere. Então Jesus disse: tem de bom ânimo. É uma das frases mais poderosas de Jesus Cristo. Quando Jesus chega, o medo perde a força. Quando Jesus chega, escute isso, a esperança renasce.
quando Jesus chega, a fé é despertada. Os discípulos estavam aterrorizados. Os discípulos estavam quase pulando do mar. Aí vem Jesus. Olha a cena, que maravilha. Alguns discípulos, vamos conjecturar, eu vou pular desse barco aqui. Outros falaram, se você for, eu vou também. Aí de repente, olha a cena. Imagine você numa tempestade daquelas que, meu Deus, e agora? Aí vem Jesus, andando sobre as águas, chegando no seu problema, chegando na sua dificuldade e dizendo, não temas, tem de bom ânimo, eu cheguei. E quando eu chego, o problema sai. Quando eu chego, as coisas mudam. Quando eu chego, a fé que está dentro de você tem que ser despertada. Quando eu chego, a dificuldade some. Quando eu chego, as lutas têm que parar, porque o dono da sua vida, o dono da sua história, chegou para te ajudar. Não temas. É Jesus que está falando, não temas. Não temas. Não temas. Não temas. O único discípulo que teve coragem de sair do barco. Sempre quem? Sempre Pedro. Pedro teve coragem de sair do barco. Pedro fez algo extraordinário. Ele sai do barco e vai andar como Jesus andou. E vai fazer o que Jesus fez. E isso me ensina algo. Que os milagres acontecem na fora da zona de conforto. Fé verdadeira exige atitude. Muitos querem viver milagres, mas não querem sair do barco. Os discípulos estavam no barco, todos, mas só um teve a coragem de falar isso aí e andar sobre as águas. Aqui o barco representa segurança humana, lógica, controle. Mas fé é continuar em Deus mesmo quando parece impossível. Os discípulos estavam confortáveis. O barco parecia confortável para eles. Mas Pedro foi o único que teve a coragem de dizer: Senhor, me manda aí contigo. Me deixa fazer o que o Senhor está fazendo. É por isso que até hoje
só 2 pessoas andou sobre as águas: Jesus e o apóstolo Pedro. Agora, olha que interessante. Versículo 29. Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O problema não foi afundar. O problema foi ele olhar para a tempestade. Olha o versículo de número 30. Reparando ele, porém, a força do vento. Era para ele reparar para Jesus. Era só para ele olhar para Jesus, só. Mas quando Pedro vai sair do barco, ele repara os ventos, a tempestade, o mar agitado. Foi aí então que Pedro começa a afundar. Quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Quando olhamos demais para os problemas, para as dificuldades, para as notícias ruins, a gente começa a afundar. Quando a gente olha para as dificuldades, a gente começa a afundar, a nossa fé começa a afundar. Pedro tirou os olhos de Jesus e por isso teve medo e começou a submergir, começou a afundar. E Pedro grita: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Improntamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé. Mesmo afundando, Jesus não te abandona. Mesmo afundando, Jesus não te abandona. Mesmo quando a nossa fé falha, a graça de Deus nos salva. Quando a gente começa a afundar, quando Pedro começa a afundar, ele clama dizendo: Jesus, salva-me. Jesus estende a mão e o levanta e o traz de volta e os traz para perto. Se fosse o homem, acabava de afundar. Versículo 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento.
Perceba que quando Jesus entra no barco com Pedro, o vento para. Depois que Jesus e Pedro entraram no barco, o vento cessou. Os discípulos falaram: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Às vezes Deus permite a tempestade para que descubramos que Ele é, ou quem Ele é realmente. Perceba que quando Pedro está andando sobre as águas, a tempestade continua, as ondas continuam. Mas quando Pedro e Jesus entram no barco, cessa o vento, cessa a tempestade. Jesus, Ele quer trabalhar em nós, é dentro da tempestade mesmo. Jesus quer trabalhar na sua vida, é dentro da tempestade mesmo. Para que você saiba que você é totalmente dependente dEle. Tempestades faz parte da vida. Precisamos manter os olhos em Jesus. Quem tem coragem de viver milagres vai ter que sair do barco. Para você viver milagres, você vai ter que confiar em Jesus saindo do barco. Olha o versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Jesus só apareceu na quarta vigília. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio ao encontro deles na quarta vigília da noite. Tem um ensinamento aqui para nós. Na cultura judaica, a noite era dividida em 4 vigílias. Quantas vigílias? Quantas vigílias? A primeira vigília era das 18 horas às 21 horas. A segunda vigília era de 21 horas à meia-noite. A terceira vigília era de meia-noite a 3 da manhã. E a quarta vigília de 3 da manhã às 6 horas da manhã. Olha o horário, é só para crente que é raiz, irmão. Está aqui. Olha o horário que Jesus aparece para interceder pelos discípulos. 3 horas da manhã, o horário que os crentes oram. A tempestade começou às 18 horas, no horário da primeira vigília. Deu 19 horas, a tempestade para lá e para cá. 20 horas, cadê Jesus? Nada. 21 horas, cadê Jesus? Nada. Deu 10 horas, cadê Jesus? Nada. Meia-noite, cadê Jesus? Não apareceu. 1 hora da manhã, cadê Jesus? Nada. 2 horas da manhã, cadê Jesus? Eu acho que ele não vem. 3 horas da manhã, na quarta vigília da noite, aparece o homem andando sobre as águas. É no horário que os crentes gostam de orar. É no horário onde Jesus
aparece, onde Jesus gosta de aparecer, na quarta vigília da noite. Os discípulos ficaram horas lutando contra a tempestade, com medo, angustiado, padecendo, pensando que ia morrer. Cadê Jesus? Nós estamos clamando, cadê Jesus? A tempestade vai nos afogar, cadê Jesus? A tempestade vai nos matar, cadê Jesus? Quando dá 3 horas da manhã, na quarta vigília da noite, Jesus aparece e diz: eis-me aqui, tende bom ânimo, não temais. Deus nem sempre chega na hora que a gente quer. Vai passar a primeira vigília, Jesus não vai chegar. Vai passar a segunda vigília, Jesus não vai chegar. Vai passar a terceira vigília, Jesus não vai chegar. Mas quando chegar a quarta vigília da noite, Ele vem. Ele vem. Ele vai aparecer, Ele vem. Ele vem, Ele vai aparecer, Ele vem. Essa dificuldade que você está passando não é para a sua morte. Essa tempestade que você está passando não é para a morte. Jesus vai chegar. Jesus vai aparecer na hora que você menos esperar. Sabe por que, obreira Taine, Jesus apareceu na quarta vigília? Porque se Ele aparece na primeira vigília, no primeiro horário, e se você vencer essa tempestade, você vai pensar que foi você. Imagine uma tempestade começar e você conseguir resolver ali rápido, com forma rápida. Aí você vai pensar: foi com as minhas forças, foi do meu jeito. Agora imagine você passar a primeira vigília, a segunda vigília, e você começa a se cansar, você começa a duvidar, você começa a pensar: eu não vou conseguir. Aí quando você está fraco, quase morrendo, quase desistindo, aí Jesus, agora é hora de eu aparecer, porque a glória não é sua, a glória é dele. Sabe por que Jesus não apareceu nas primeiras vigílias? Foi para os discípulos entenderem que a força não vem deles, que aquilo que estava acontecendo, só Jesus poderia acalmar. Sabe por que essa tempestade não acabou na sua vida? É porque você ainda tem força para lutar. Quando a sua força se esgotar, aí Jesus vai aparecer. Porque Ele é disso. Que Ele trabalha assim. Se Ele aparecer de imediato nessa luta que começou agora, e se você vencer, você vai dizer: foi eu. Mas quando as coisas estão toda desgraçada na sua vida, desculpa a palavra, aí quando Ele aparecer, você vai dizer: não, foi Jesus. Porque Jesus não divide a sua glória com ninguém.
Perceba que Cristo chamou Pedro no meio da tempestade. Jesus não acalmou primeiro o vento e depois disse: vem, Pedro. Não. Ele primeiro chamou Pedro e disse: vem para o meio da tempestade. Vamos lutar junto. Vem para o meio da guerra. Deus não opera em circunstâncias. Deus não espera as circunstâncias ficarem perfeitas para fazer milagres. Se Ele quiser, Ele faz o milagre no meio de qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer situação. Muitos dizem: quando tu melhorar, eu vou confiar em Deus. Quando a situação mudar, eu vou dar o passo. E Jesus está dizendo: não, meu filho, dê o passo agora. Confia agora. A fé verdadeira não espera o vento parar. A fé caminha mesmo quando a tempestade continua. Pedro não andou sobre as águas calmas. Ele andou sobre águas agitadas. Ele não esperou a água se acalmar, o vento se acalmar, não. Ele andou nas águas agitadas. Enquanto os discípulos ficaram no barco, dentro do barco, enquanto os 11 discípulos ficaram dentro do barco, só um viveu o milagre. Eles preferiam a segurança do barco. E isso nos revela algo importantíssimo. Já estou terminando. Existem 3 tipos de pessoas na igreja. A primeira, os que enfrentam a tempestade. A segunda, os que assistem o milagre. E a terceira, os que vivem o milagre. Pedro afundou por um momento, mas ele viveu algo que os outros nunca viverão. É melhor afundar tentando andar com Jesus do que passar a vida inteira segurando ou seguro no barco. Porque quem fica no barco vê o sobrenatural, mas não experimenta o sobrenatural. Qual dessas pessoas você quer ou você é? As que enfrentam a tempestade, os que assistem o milagre ou os que querem viver o milagre? Deus aparece na hora certa. A fé não espera a tempestade acabar. Quem sai do barco vive milagres que outros nunca viverão. Curva sua cabeça, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu não sei a dificuldade, as tempestades que os teus servos vivem,
passam ou que estão caminhando, mas o Senhor sabe. A Tua palavra diz, ó Pai, que tudo o que pedimos, ó Pai, em oração, crendo, receberemos. A Tua palavra diz, ó Pai, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós confiamos em um Deus que anda sobre as águas. Nós confiamos em um Deus que faz o impossível virar possível, Jesus. O maior problema dos discípulos era o mar revolto. O maior problema dos discípulos era aquele mar. Era a tempestade, mas mesmo assim, Jesus andou por cima do problema dos discípulos naquele momento, que eram as águas. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que nos consola, que nos abraça, mas também o Senhor é o Deus que nos corrige. Espírito Santo de Deus, vai de encontro ao meu irmão e a minha irmã agora, Jesus. Toca naquilo que o Senhor conhece e sabe das dificuldades. Muitos querem desistir, parar, Senhor. Traz um ânimo novo na vida deles, Jesus. Espírito Santo de Deus, que possamos confiar mais em Ti. Que possamos mais ter a certeza em quem nós cremos. Que possamos escutar a Sua voz e não duvidar, Jesus. E se o mar agitado estiver e as ondas eu só conseguir enxergar, o Senhor vai vir em minha direção. E vai me levantar. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Ele vem, Ele vem. Espera, Ele vem. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra Te dizer que minha esperança
Qual era o maior problema dos discípulos naquele momento? Eram as águas agitadas. E Jesus veio andando por onde? Por cima do problema dos discípulos. Eu profetizo na sua vida que Jesus vai vir andando por cima dos seus problemas. E Ele vai te chamar para você andar por cima dos seus problemas também. Apenas confie. Apenas creia que Jesus vai vir andando por cima dos seus problemas.